Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Um terremoto de magnitude 6 atingiu o Afeganistão. O número de vítimas não para de subir. Mais de 800 pessoas morreram e pelo menos 2.800 foram feridas. Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por 5 tremores secundários, matou centenas de pessoas e deixou milhares de feridos nesta segunda-feira no leste do Afeganistão. O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas 8 quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar. As informações são do Centro Geológico dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas. Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e destruiu 63 mil casas. As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são muito significativos em Kunar. O Japão e a Coreia do Sul enfrentaram o verão mais quente já registrado. No ano passado, os dois países atingiram temperaturas altas, mas este ano o calor bateu o recorde. No Japão, a temperatura média entre junho e agosto foi 2,36 graus Celsius superior ao valor médio do período, segundo a Agência Meteorológica Japonesa. Isto significa que o país viveu o verão mais quente desde o início dos registros em 1898. Além disso, foi o terceiro verão consecutivo com recorde de temperatura. O calor provocou a hospitalização de mais de 84 mil pessoas no país entre 1º de maio e 24 de agosto. No mesmo período, a Coreia do Sul teve a temperatura média de 25,7 graus, o maior valor desde o início dos registros em 1973. O recorde anterior para o período havia sido registrado no ano passado, com 25,6 graus. Os dados da Agência Meteorológica do país foram divulgados em um comunicado também nesta segunda-feira. E aqui no Brasil, o mês da primavera começou com calor, ar seco e pancadas rápidas e irregulares de chuva no fim do dia. É assim que setembro deve começar em boa parte do país. Mais horas de sol, tardes quentes e pancadas rápidas e irregulares marcam esse início de setembro em boa parte do país. O calor e o ar seco dominam em boa parte do centro-oeste, do sudeste e do interior do nordeste, e esse cenário que deve se estender pelos próximos dias. A chuva aparece de forma mais concentrada entre o oeste e o sul gaúcho e, na sequência, avança pontualmente por outras áreas, mas o impacto maior é o vento. No sudeste, a semana começa com tempo firme na maior parte das cidades, com nuvens crescendo ao longo do dia. Ao longo da semana, o calor aumenta no interior da região, com picos chegando a 37 graus no norte e no oeste de São Paulo e em faixas de Minas Gerais. E a tendência é que as nuvens de fim de tarde ganhem terreno nos próximos dias, ainda de forma bastante irregular. No centro-oeste, a semana em geral será de poucas mudanças. Calor persistente, ar seco e nuvens com chuva mal distribuída. No nordeste, as capitais mantêm o vai-vem da umidade do mar ao longo do mês, pelo menos no litoral. E na região norte, tem previsão de sol e aumento de nuvens, mas sem chuva. Segundo os meteorologistas, o fenômeno Laninha ainda não está consolidado, mas deve ganhar força ao longo da primavera, com probabilidade crescente de se instalar nos próximos meses. Se confirmado, o efeito do Laninha pode intensificar as chuvas no norte e no nordeste, além de favorecer períodos mais secos no sul do país. E é nessa época do ano que o risco de queimadas e incêndios cresce no Pantanal. Por isso, empresas lá do Mato Grosso do Sul estão se unindo para monitorar as propriedades e diminuir esse perigo. Períodos longos de estiagem e baixa umidade relativa do ar são características desta época do ano. Isso faz com que os meses de julho a outubro
sejam os mais propícios a ocorrências de incêndios, seja em áreas de mata nativa ou de florestas plantadas. As condições deixam o setor produtivo em alerta. De acordo com a Reflore MS, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, que representa o setor há 2 décadas, uma estrutura de compartilhamento de informações foi montada para monitoramento contra incêndios. Temperaturas acima de 30 graus, a umidade abaixo de 30%, com ventos acima de 30 km por hora. Quando isso acontece, eu diria, aquele nosso problema perfeito, né? É quando a gente acaba ficando em maior tempo de alerta, onde o risco de incêndio é maior. A gente nunca acha que o ano vai ser melhor, a gente sempre tem que preparar para um ano sempre pior. 2024 foi um ano que a gente teve bastante trabalho com relação aos incêndios e, portanto, esse ano a gente se preparou bem também. Dentro da Reflore são 19 empresas que se cotizam, praticamente todas elas com as suas há um compartilhamento das informações, dos equipamentos, há compartilhamento de aeronaves, compartilhamento de máquinas, compartilhamento de estruturas e uma grande interação entre as brigadas de incêndio. O incêndio é um problema de todo mundo, então a gente, independe de onde ele está e o que está acontecendo, as empresas, aqueles que estiverem com a estrutura mais próxima vão atender aquela emergência. Entre as tecnologias compartilhadas estão torres de videomonitoramento em tempo real que funcionam 24 horas por dia. Para se ter uma ideia do alcance da estrutura, a Suzano praticamente dobrou a rede em pouco mais de um ano para monitorar as plantações de eucalipto, que é a matéria-prima da unidade da empresa em Mato Grosso do Sul, considerada a maior fábrica de celulose do mundo. Cada torre dessa tem uma capacidade de 15 quilômetros de cobertura, onde cada uma tem uma câmera de alta resolução, e isso é um suporte que monitora, em cada centro nosso. Nós temos 2 centros aqui no Mato Grosso do Sul, que operam 24 horas por dia, durante 7 dias na semana. A gente tem o apoio da inteligência artificial, que nos ajuda tanto na capacidade de alocar melhor os recursos de forma preventiva. A gente tem um programa muito forte de relacionamento com os vizinhos e também um programa muito forte com a nossa associação, que é a Reflore, né? A gente trabalha de forma cooperativa com as demais empresas do setor, preservando as florestas de eucalipto, as áreas nativas, onde tem a flora e a fauna, e também as áreas vizinhas. A companhia tem aqui no estado uma brigada composta por mais de 250 profissionais que atendem as áreas de eucalipto da fábrica e também outros casos vizinhos quando acionada pela associação. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!